Sistemas de saúde super eficientes a custos muito baixos. Seria isso utopia? Afinal, é possível entregar saúde pública de qualidade e gratuitamente? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nas últimas 2 décadas, o Brasil tem sido cenário de uma disputa acalorada entre defensores do Sistema Único de Saúde, o SUS, e entusiastas de um modelo mais livre baseado em incentivos mercadológicos mais diretos, o que chamamos de sistema de saúde privado. O embate é um misto de achismo e apelo emocional de um lado e de pragmatismo com uma boa dose de realismo do outro. Afinal, é possível entregar saúde pública de qualidade e gratuitamente? Apenas tirando um indevido termo gratuitamente da equação, ela se torna uma possibilidade com sucesso garantido se o modelo respeitar uma simples diretriz: incentivos diretos de mercado. Para não nos perdermos na teoria, convidamos os leitores para conhecer o caso de um pequeno país no Sudeste Asiático que demonstra que discursos cheios de apelo social não são o caminho para resolver problemas reais. Vejamos o surpreendente caso de Singapura. Já imaginou um sistema de saúde com resultados superiores aos obtidos hoje no sistema americano, custando 75% menos? Esse número não é um erro ou mesmo fantasia. Ele é de fato a realidade em Singapura, uma pequena cidade-estado ao sul da Malásia, onde vigora um modelo de cobertura de saúde universal que dá inveja a muitos países de primeiro mundo. O mérito não vem apenas dos altos indicadores econômicos do país. O segredo é algo muito mais simples. Ele é o mais próximo do que podemos chamar de um livre mercado de saúde. A expectativa de vida média de seus cidadãos chega a 84 anos, 5 anos a mais que nos Estados Unidos e 9 anos a mais que no Brasil. A mortalidade infantil também é mais baixa que a americana, além de várias outras métricas relacionadas à saúde serem superiores aos padrões do primeiro mundo. Médicos e empregados da área de saúde são tão bons quanto os que atuam em qualquer outro país desenvolvido. Muitos são treinados nos Estados Unidos, Europa, Ásia ou até mesmo na própria Singapura em faculdades de medicina de alto nível. O país sempre está em busca dos melhores profissionais e tecnologias de ponta ao redor do mundo. Exatamente. As clínicas e hospitais de Singapura não hesitam em adquirir os últimos e mais avançados equipamentos hospitalares. Apesar disso, os preços de procedimentos médicos na ilha são muito curiosos, para dizer o mínimo. Neste artigo, usaremos como base médias de preços praticados nos Estados Unidos, já que a qualidade dos serviços tem um nível qualitativo similar. Vejamos, uma cirurgia de ponte de safena que nos Estados Unidos custa 130 mil dólares, em Singapura sai por meros 18 mil dólares. Uma substituição de quadril onde a parte superior do fêmur é trocada por uma estrutura de titânio num encaixe de cerâmica, como a que o tenista brasileiro Gustavo Kuerten precisou realizar, custa em média 72% menos em Singapura. Já uma cirurgia de substituição de válvula do coração sai por 92% do valor praticado em solo americano. Medicamentos geralmente custam uma fração do preço de outros países. Seguros de saúde são extremamente baratos e acessíveis, cerca de 50 dólares para quem tem menos de 20 anos e pouco mais de 1.000 dólares para aqueles acima dos 80 anos de idade. O valor é cobrado anualmente. Além disso, os valores pagos pelos segurados sempre se baseiam nos hábitos individuais destes. Ou seja, se alguém tem um estilo de vida pouco saudável ou tem problemas de saúde como obesidade, alcoolismo, entre outros, as tarifas mudam de acordo com os riscos que o paciente corre. Ao contrário dos Estados Unidos, cada um paga pela sua própria apólice de seguro de saúde. Ou seja, existe portabilidade e o segurado é o responsável pelo seu próprio plano. Desta forma, Singapura mantém um robusto mercado de seguros individuais. Com todos esses dados, alguém pode pensar: por acaso os profissionais de saúde ganham menos para atingir esse resultado nos preços? A resposta é um estrondoso não. O salário dos médicos especialistas e empregados da área, mesmo após a dedução de imposto de renda, que vale ressaltar em Singapura é uma fração do que se paga nos Estados Unidos, é semelhante ao da América do Norte. Além disso, médicos do país não se veem atormentados com custos de processos por negligência médica, nem perdem tempo e dinheiro com burocracia na forma de infinitos formulários de seguros, como é de praxe nos consultórios norte-americanos. Durante todas as corridas eleitorais, os candidatos de qualquer ideologia política sempre tentam apontar que a solução consiste em o governo fazer X ou Y, investir numa regulação mais eficiente, fiscalizar mais, cobrar mais impostos, entre outras 1000 soluções nababescas.
Segundo esta mentalidade, seria apenas necessário que essas ideias entrassem em vigor que o problema da saúde pública seria resolvido. Infelizmente, as soluções apresentadas sempre giram em torno de um sistema misto, público-privado, como o americano versus o sistema europeu, que é bem parecido com o SUS brasileiro, onde o paciente paga indefinidamente através de impostos para um único ente, neste caso o governo central, que então decide como aplicar esse montante sem considerar as particularidades individuais daquele que de fato demanda o serviço. Nenhum dos dois modelos mencionados há pouco se parecem com o que é feito em Singapura. O PhD em economia Sean Masaki Flynn, em seu extraordinário e igualmente ignorado livro The Cure That Works, ou em português A Cura que Funciona, demonstra de forma simples e direta como um sistema de saúde pode ser realmente barato, de alta qualidade e de fácil acesso a todos. A conclusão é uma só: o capitalismo de livre mercado, com uma rede de seguros funcionando sem amarras burocráticas governamentais, simplesmente funciona. Esse é o caso de Singapura, que possui o sistema de saúde mais livre do mundo. Nos Estados Unidos existe um sistema de financiamento indireto no formato onde empresas que fornecem serviços de saúde ficam de um lado e pacientes intermediados por seguradoras e o governo do outro. O resultado é o que se imagina quando o cliente não é totalmente responsável pelas decisões tomadas usando seu dinheiro. Os hospitais, por exemplo, sabem que sua receita depende muito mais da forma como negociam com as seguradoras do que com a real satisfação dos pacientes. Isso leva à estranha situação em que os preços dos serviços prestados quase nunca são divulgados. A dinâmica é diferente em Singapura, nela não existem intermediários entre o ofertante do serviço e o recipiente deste. O paciente é quem define pelo que quer pagar, assim como em qualquer outra interação do mercado. Essencialmente, todo trabalhador tem uma pequena parte do seu salário direcionada para um fundo de saúde. Apesar de o desconto ser obrigatório de acordo com a lei local, o Estado não é totalmente responsável por gerir os ativos deste. A partir deste fundo, o trabalhador transfere o valor para que a seguradora cubra desde exames e procedimentos médicos mais rotineiros até tratamentos inesperados que são geralmente mais caros. O que não é gasto segue no fundo, rendendo para o futuro. Dado que a maioria da população não sofre de condições crônicas sérias, o valor do fundo tende a aumentar com o passar dos anos e, de acordo com as últimas estimativas, ele já é equivalente a 4 anos e meio da despesa total anual do país na área de saúde. Isto significa que essa poupança usada para os gastos com saúde tem um superávit invejável de mais de 4 vezes o custo anual disponível. Outro fator crucial no sistema é a transparência exigida nos preços, o que vale para todos os envolvidos no mercado de saúde, farmácias, etc. Logo, não há cobranças escusas embutidas nas faturas. A clareza na conta faz com que o consumidor sempre saiba exatamente pelo que está sendo cobrado. Hospitais e clínicas realmente competem pelos clientes e, sendo assim, precisam prover um bom serviço a um preço baixo. Existe um sistema de padrões de serviço com categorias de A a C. Se o cliente optar por um hospital de luxo, pagará um extra por isso. Se ele optar por um atendimento sem prezar tanto pelo estilo e refinamento das instalações, há locais com mais leitos, alguns que até lembram bastante hospitais de campanha. Entretanto, o cuidado em ambas as opções, seja na mais cara ou na mais barata, é o mesmo. Não há distinção na qualidade do atendimento e, quanto mais básica a categoria, maior é o subsídio garantido pelo governo. A transparência nos preços é contrastante com a situação americana, já que nos Estados Unidos os clientes não têm meios de comparar a relação de custo-benefício entre as várias opções que existem. Inclusive, isso ocorre no Brasil, onde também é vedada a propaganda livre de preços para procedimentos e atendimentos hospitalares, algo que dificulta bastante na hora de escolher qual o melhor caminho a seguir quando se precisa de atendimento médico. Apesar de o governo de Singapura subsidiar tratamentos para aqueles que não têm condições de pagar ou quando esses sofrem um acidente inesperado com o qual não podem arcar, a competição gerada pelo livre mercado de saúde mantém o orçamento para a cobertura dele bem abaixo do esperado. O ambiente de alta competitividade do sistema da ilha corta muitos custos administrativos. Na terra do Tio Sam, muitas clínicas pequenas, além do médico especialista, têm a necessidade de um funcionário para recepcionar e cuidar das rotinas do escritório, além de pelo menos mais 2 funcionários adicionais somente para lidar com toda a papelada gerada pela extensa burocracia do sistema misto de seguradoras público-privadas, que na prática é controlado pelo governo federal, seja por meio de regulações ou através dos programas de atendimento de saúde, como Medicaid ou Medicare. Na outra ponta também surge a necessidade de pelo menos mais 2 pessoas para dar conta de todo o processo iniciado na clínica, totalizando a mão de obra de 5 pessoas diferentes para um simples especialista numa clínica pequena. Não bastassem os entraves burocráticos, as companhias de seguro lucram em cima do volume de requisições, não no tipo de serviço.
Não é nada absurdo entender por que os preços de qualquer tratamento médico nos Estados Unidos é tão alto. Os incentivos de mercado praticamente se perdem em meio a tanta ineficiência. Singapura também está na vanguarda da aprovação para a comercialização de medicamentos ao grande público. Qualquer medicamento ou aparelho geralmente é liberado no país caso já tenha sido aprovado por qualquer uma das várias agências reguladoras estrangeiras, como a FDA americana e a Agência Europeia de Medicamentos. Ao contrário do demorado processo de validação da FDA, uma espécie de Anvisa americana, as leis do país asiático só requerem que, para ser comercializada, uma droga nova apenas precise ter o status de segura para o uso, não sendo necessária nem que esta comprove sua eficácia. A lógica por trás dessa abordagem é bem simples. O medicamento que não demonstrar eficácia no mercado conforme anunciado sofrerá um boicote natural pelo próprio mercado. Algo semelhante também era padrão nos Estados Unidos até a década de 60, quando os protocolos internos na FDA foram mudados drasticamente e muitos deles, de forma propositada, acabaram por servir de proteção para grandes empresas da indústria farmacêutica americana. Com um modelo muito mais simples e enxuto, Singapura consegue evitar a demora na aprovação de remédios com alta demanda, bem como manter o preço deles bem abaixo da média dos países que possuem um aparato regulatório pesado e demorado que, em vez de proteger o consumidor, como clamam os reguladores estatais, causam falta de oferta ou, mais comumente, a espera angustiante de pacientes por medicamentos que podem literalmente significar a diferença entre a vida e a morte. Em contrapartida, o que dizer sobre os sistemas de outros países como Canadá, França e Reino Unido, o último inclusive tendo servido de molde para o nosso Sistema Único de Saúde. Segundo os especialistas em políticas públicas, esses são modelos que provêm cobertura de saúde universal e gratuita e deveriam servir de exemplo para qualquer país enfrentar os desafios dessa área. Entretanto, voltando à obra do autor mencionado anteriormente, vemos como esses sistemas conseguem sobreviver com um ar de aparente eficiência pelo racionamento de serviços. Isso mesmo, assim como tudo que viola a lei da escassez, o resultado é uma oferta inferior à demanda. Essa escassez é sentida naquilo que todo brasileiro que já dependeu de serviços públicos com uma certa frequência experimentou: filas e mais filas. Mesmo nos países de primeiro mundo, pacientes são obrigados a esperar meses por um atendimento que, dependendo da idade e estado de saúde dele, pode jamais acontecer. Após todos esses fatos demonstrados, um questionamento pode surgir na cabeça de muitos. Singapura é uma cidade-estado menor que a capital de São Paulo, tem uma economia riquíssima, o PIB per capita é dos mais altos do mundo. Já o Brasil é um país continental, muito desigual e majoritariamente pobre. Não deveríamos tentar comparar realidades tão absurdamente diferentes numa análise desse tipo, pois é justamente aí que muitos se enganam. Leis econômicas básicas não mudam simplesmente pelo tamanho da amostragem. Ludwig von Mises, em seu primeiro livro publicado em 1912, Theory of Money and Credit, usando a teoria marginal do valor discutida a fundo pelos precursores da escola austríaca Karl Menger e Baumbauer, conseguiu unir novamente o abismo entre microeconomia e macroeconomia criado anteriormente por David Ricardo. Explicando a importância de um meio de troca estável num sistema de crédito saudável, Mises ressaltou o protagonismo do empreendedor no mercado, que independentemente da área em que atue, sempre precisa antecipar mudanças e observar as necessidades do cliente para poder entregar um serviço satisfatório e o resultado é benéfico para ambos os lados. É exatamente o oposto disso que ocorre no sistema de saúde público e universal, onde o cliente não é o senhor da sua própria decisão, mas sim burocratas e funcionários públicos que servem de intermediários entre o ofertante e o recipiente dos serviços. Essa intermediação, ao cortar o fluxo de informações entre as duas pontas da atividade econômica, é a causa do sempre iminente caos na saúde pública estatal. Uma analogia bem simples explica isso. Imagine que o ramo de açougues fosse atribuição do Estado e para comprar uma peça específica de carne fosse necessário ir diariamente a um açougue gerido pelo governo às 4 da manhã de um dia útil, ficar numa fila com dezenas de outras pessoas para que, muitas horas depois, se conseguisse uma ficha para agendar uma consulta com o açougueiro, sua consulta seria marcada para alguns meses a partir daquela data. Finalmente, no dia da consulta, após esperar horas numa sala com outras dezenas de pessoas, você seria atendido pelo açougueiro só para descobrir que a peça de carne vermelha que está esperando há meses está em falta e que você terá que aceitar levar uma peça de outro tipo ou até mesmo um pedaço de frango. Caso não aceite, é bem possível que tenha que retornar após mais 2 meses
para verificar novamente a possibilidade de levar o que deseja. Parece absurdo fazer uma analogia do tipo, mas isso é mais ou menos a realidade em países como Cuba, Venezuela e era até o fim da União Soviética em 1991 o dia a dia de milhões de pessoas. Na extinta república fundada por Lenin e sua turma, havia a fila do pão, a fila da salsicha, a fila do leite e a fila do repolho. A busca por alimentos comuns pela maioria da população era bem parecida com a espera de um paciente nas intermináveis filas do SUS. Curiosamente, enquanto a população sofria com escassez de produtos de baixa qualidade, a elite do Partido Comunista vivia cercada pelo luxo, comendo as melhores salsichas, pães e queijos que, inclusive, para o espanto da maioria dos jovens revolucionários que reclamam da desigualdade do mundo moderno, eram itens manufaturados em fábricas especialmente designadas à produção de alimentos de qualidade para a alta casta dos líderes do governo. Não é muito diferente do que vemos nos países modernos mencionados acima ou mesmo aqui no Brasil. A maior parte da população espera meses por um atendimento, por uma simples consulta com um clínico geral para então ser direcionado a um especialista. Muitos desses pacientes com cânceres ainda iniciais e totalmente reversíveis, que veem a doença chegar ao estágio terminal enquanto aguardam a boa vontade do sistema de saúde gratuito e de qualidade. O sistema pelo qual pagam muito caro através dos pesados impostos que oneram praticamente todos os produtos e serviços que consomem dentro do país, que entrega resultados como exceção e não como norma. Enquanto isso, a casta é representada pelo alto funcionalismo público, políticos, burocratas e todo tipo de pessoa que forma o topo da pirâmide estatal tem acesso aos melhores e mais caros planos de saúde privados com todas as regalias possíveis, jamais tendo que esperar em corredores lotados de um hospital do SUS. A eficácia desse modelo é tão utópica que o correto mesmo deveria ser chamá-lo de sistema utópico de saúde. É hora de seguirmos o modelo correto, o único que permite interações reais de mercado e promove o maior benefício a quem o utiliza. A vontade do consumidor só é soberana quando ela pode ser ouvida. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por J. Fernandes, revisado por Hirayet e narrado por Alexander Barge. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!